pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar então sobre minhas leituras de novembro, no caso mês passado, claro, e é isso, então vamos começar. O primeiro livro que eu li em novembro foi Canção de Susana, que é o sexto livro da série A Torre Negra, do Stephen King. Na verdade, essa série eu comecei ela no começo do ano, mais ou menos, meados de abril, maio, por aí. E eu li até o quarto livro, muito rápido, então eu tive que parar porque estava muito pesada a questão do cursinho e tudo mais, e foi agora no final do ano que eu voltei. Aí eu li o quinto livro em outubro e comecei em novembro lendo o sexto livro. Como já é o sexto livro de uma série, eu não vou falar muito sobre a história. Talvez eu até faça algum vídeo algum dia sobre a Torre Negra, mas eu vou falar mesmo que, apesar de muitos acharem esse um livro horrível, sendo o pior dos 7, eu não julgo ele um livro ruim. Ele é um livro bom, foi uma leitura muito rápida. Eu li ele em 4, 5 dias. Ele é muito rápido. Ele é pequeno assim, por ser pocket, ele tem 600 páginas, mas em consideração com os outros livros da série, ele é até pequeno. E ele tem uma leitura muito rápida. Ele é um dos livros que tem mais ação de toda a série, então você lê ele muito rápido. Eu queria mostrar também uma coisa que eu acho muito legal, é porque, como o próprio nome do livro, Canção de Susana, todos os capítulos do livro são divididos em estrofes. Acho que dá pra ver aí. Cada capítulo são divididos em estrofes. São 3 estrofes mais o pós-fácil. E o que eu acho legal também é que no final de cada capítulo, no caso, cada estrofe, tem 2 estrofes de realmente é uma música que meio que resume os acontecimentos do capítulo. O segundo livro que eu li esse mês foi A Torre Negra, o último livro da Torre Negra. Como vocês podem ver, ele é bem gordinho, ele tem umas 1000 e poucas páginas nessa edição pocket minha. Só que eu li ele em 4 dias, para vocês verem tanto que a leitura dele é rápida. E para vocês terem ideia, eu li ele ainda antes do Enem, digamos assim, eu comecei a ler ele antes do Enem, terminei segunda-feira, um dia depois do Enem. E como eu já falei, eu não vou falar muito sobre a história, mas eu posso dizer que eu gostei do final. Apesar de muita gente detestar e achar esse livro ridículo. Aliás, as pessoas não gostam dos 3 últimos livros, no caso, o quinto, sexto e sétimo, porque eles acham que destoam assim, da série, mas eu não achei muito diferente. Assim, realmente a história toma um rumo inesperado do que foram meio que construído ao longo dos 4 livros, mas eu achei um jeito satisfatório. Eu gostei pra caramba do final. E eu creio que esse é o meu livro favorito, dá até pra ver o tanto que eu marquei ele. Outro livro que eu li esse mês foi Revival. Eu comecei a ler ele no dia que lançou, terça-feira, no caso dia 11 de novembro. Eu não vou falar tanto sobre ele, porque já tem vídeo e vocês podem ir lá ver. Eu vou até deixar linkado aqui na tela e lá embaixo na descrição. Mas basicamente resumindo bem, é sobre um pastor que um dia nega Deus e todas as consequências disso. Ele é um livro sim, de ser lido muito rápido também, ele é uma leitura bem rápida, e ele fala muito questão de, por exemplo, fé e religião, e como a religião se dá com a ciência, pós-morte. Todas essas questões são bem abordadas nesse livro. Depois dele eu comecei Mr. Mercedes, que foi o primeiro livro que King lançou esse mês. Vai ter vídeo no canal em breve sobre ele.
não sei quando, mas em breve. Mas, falando rapidamente, Mr. Mercedes, ele é daqueles livros de detetive, estilo Gato e Rato, sabe? Um cara atrás do outro, no caso, o detetive atrás do assassino. Pois é, esse é Mr. Mercedes. Ele é um livro diferente desses livros policiais hoje em dia, porque ele realmente ele aprofunda muito nas questões dos personagens e a história. Então, se você está querendo um livro de mistério bom, assim, não desmerecendo outros, mas se você está querendo uma leitura mais detalhada, mais bem construída e tudo mais, eu recomendo Mr. Mercedes. Eu também li Fique Onde Está e Então Corra, do John Boyne. Eu li ele para o Clube do Livro, daqui da minha cidade. E ele é um livro bem curtinho, eu li ele numa tarde, praticamente. Comecei ele de manhã, de noite eu já tinha terminado. A narrativa ela se passa durante a Primeira Guerra Mundial, do começo dela até o fim, digamos assim. E aqui nós conhecemos o George, que ele é um pai de família e tudo mais, ele é jovem, ele tem seus 20 e poucos anos. E então ele é meio que obrigado pela sociedade a deixar a família dele e ir para a guerra, por ele ser ser jovem e tudo mais. Então ele vai para a guerra e deixa o filho dele de 8 anos, o Alfie, e a esposa em casa sozinhos. Então, só por esse background já dá para ver que é uma história bem triste. Apesar de ser um livro infantil, tem muitos assuntos adultos tratados aqui, só que pela escrita do John Boyne, esses assuntos são tratados de forma bem leve, assim, de forma bem sucinta, sabe? Gradativa, não é aquela coisa como se você realmente estivesse lendo um livro adulto. Então, essa narrativa é bem fluida em questão disso. Por ser um livro infantil, ele também é curto, ele não é muito grande. E, diferentemente do que se pensa, mesmo por ser um livro infantil e tratar de assuntos mais adultos, mais pesados, em algum momento ele deixa um assunto em aberto, ele explica bem sobre esse assunto. Então, toda a narrativa ela é bem construída, ela é bem feita, ela não deixa nenhuma ponta solta. Teve uma cena que eu achei particularmente muito forte, assim, se você pegar todo o contexto da época e tudo mais, porque como eu falei no livro, em algum momento toda essa questão de Primeira Guerra Mundial é tratada realmente como foi, assim, de forma adulta e aberta, sabe? Porque, como eu falei, é um livro infantil, mas tem uma cena que é quando os vizinhos do Alfie, que é a amiga dele, também criança, e o pai dela são levados para uma ilha para ficarem encarcerados lá, porque eles eram da Rússia. E a história, eu não sei se eu falei, ela se passa na Inglaterra, em plena Primeira Guerra Mundial. Então, eles chegam um dia na casa deles e pegam os dois e saem arrastando ele, a menininha sai gritando na rua, e depois as pessoas ficam ovacionando aquilo tudo. Então, dá assim pra você ver que tipo de livro que é. Ele não... Como eu falei, ele vai tratar desses assuntos assim pesados, mas não de uma forma tão adulta, porque como eu falei, já não canso de falar, isso é um livro infantil, apesar de não parecer. Eu terminei também Desventuras em Série, eu li o último livro, O Fim. Na verdade eu terminei ele dia 1º de dezembro, mas eu resolvi colocar aqui, porque como eu estou fazendo esse vídeo e tudo mais, a narrativa dele não é muito diferente dos outros 12 livros anteriores. O Lemony Snicket continua narrando da mesma forma. Muita gente não gosta desse livro por ele deixar muitas pontas soltas, e eu não nego, ele realmente deixa muitas pontas soltas, mas eu creio que foi algo proposital feito pelo Lemony Snicket. Mas eu gostei do final dele, porque antes disso,
história, o começo do livro e o meio do livro é bem chato. Eu não nego. Porque os órfãos eles estão numa ilha e nessa ilha tem um cara que se chama Ishmael, que ele que governa essa ilha, digamos, e para qualquer coisa que os órfãos pedem ou falam, ele fala algo do tipo, olha, eu não estou te forçando, mas não faz isso. E é para tudo que os órfãos falam, ele diz isso, então é irritante, é muito chato isso. E vai isso até mais ou menos metade do livro, que é quando o livro realmente toma esses ares de ação e tudo mais. Assim, ação que eu digo que acontecem realmente alguma coisa. E é isso, como eu falei, o final dele deixa muitas pontas soltas. Mas eu gostei pra caramba do final. Outro que eu terminei de ler agora, eu acabei ele há pouco tempo, mas como eu falei também, eu não terminei ele em novembro, foi já uma leitura de dezembro. Hoje é dia 2, no caso terça-feira. Esse vídeo vai provavelmente ao ar, acho que na quinta, sexta-feira, não tenho certeza. Mas eu li ele em dezembro, mas eu estou colocando aqui mesmo. Foi As Duas Torres, que é o segundo volume do Senhor dos Anéis. Esse livro aqui, ele começa exatamente depois que termina o primeiro, com o Frodo mais o Sam seguindo um caminho diferente do resto da comitiva do Anel. Mas, assim, eu esperava que esse livro fosse melhor. Eu amei a Sociedade do Anel, achei extremamente bom. Diferentemente do que muitos falam, eu não achei a escrita do Tolkien, eu não achei ela cansativa, eu não achei ela descritiva, eu achei ela comedida, eu achei ela perfeita. Do jeito que está aqui, é perfeito, não precisa, não faltou nenhum momento de descrição, e ele não descreveu nem de mais nem de menos, eu achei uma medida boa. E como eu amei muito o primeiro livro, eu achei que esse aqui ia ser melhor, mas não foi muito bem assim. Grande parte do livro se passa em Rohan, que é uma das partes do mundo médio, onde parte da comitiva do Anel, que é o Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles encontram com os Rohirrim, que são humanos que são chamados como senhores de cavalo, porque os cavalos deles são extremamente rápidos. Então, grande parte do livro é em Rohan, e eu achei extremamente chato. Chega a ser insuportável de se ler. Eu ficava horas e horas lendo, parecia que não andava a história, que não acontecia nada, e ia me dando uma agonia. Então, eu demorei mais do que o primeiro livro para ler esse, apesar de ele ser bem menor que o primeiro. Mas como eu falei, eu demorei porque é extremamente chato. O primeiro livro, no caso o terceiro, porque, para quem não sabe, O Senhor dos Anéis era para ser um volume único, mas por problemas de falta de dinheiro e tudo mais, Tolkien teve que dividir em 3 histórias. Então cada história possui 2 livros. Então o primeiro livro é o livro 1 e o livro 2, o segundo é o 3 e o 4, e o último é o 5 e o 6. Então, o livro 4... ele é seguindo uma parte da comitiva do Anel, que no caso é o Aragorn, o Gimli e o Legolas, e depois eles encontram com o Merry e o Pippin, e o outro livro é apenas o Frodo e o Sam, junto com o Gollum. Então, grande parte do livro 4 é eles em Rohan, e como eu já falei, é muito chato, só vai realmente ficar bom o livro 4, ou desculpa, o livro 3, quando eles encontram com o Merry e o Pippin. E aí nós temos uma das melhores partes do livro, que é quando Gandalf conversa com Saruman em Orthanc, que eu achei essa cena incrível. Eu não sei como ficou no filme, porque eu não assisti o filme, na verdade assisti só o primeiro, eu vou ver o segundo, porque eu queria ler antes e tudo mais. Então o livro 3 ele tem um jeito muito bom, que é pouco depois deles terem saído de Orthanc. E aí começa o livro 4, que é com o Frodo e o Sam e o Gollum. O livro 4 ele começa bom, ele começa de uma forma boa, ele começa bem, mas pela metade dele, mais ou menos, eles encontram com o Faramir, que é o irmão do Boromir. E
realmente o livro começa a ficar chato e fica cansativo. Mas pouco depois eles saem desse lugar onde eles estavam com o Faramir e o livro fica bom de novo. O final dele é incrível, gostei muito, eu tô louco pra ler o terceiro livro por causa desse final. Mas eu acho que eu vou dar uma pausa no Senhor dos Anéis, que eu já vou mostrar o porquê. Então é isso, essas foram minhas leituras de novembro. Eu tô lendo... Eu li muito no Kobo, porque eu não gosto de... Aliás, eu não levo ele no ônibus quando eu tô indo pra escola e tudo mais, porque eu tenho medo. Então eu tô deixando esses meses meus de férias pra ler mais no Kobo, pra poder ler todos os livros que eu não pude ler no Kobo, os que estão no Kobo. Então esse mês eu vou ler muito nele, então provavelmente vocês não vão ver muitos livros físicos aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ler neste mês de dezembro. Eu pretendo ler O Retorno do Rei, que é o terceiro volume do Senhor dos Anéis, mas eu quero deixar ele para ler mais pro final do mês, eu não quero ler ele agora no começo. Porque apesar de muita gente falar que o terceiro livro é o melhor, que ele é muito bom e tudo mais, eu tô com um pouco de receio por causa do segundo livro ter sido um pouco chato. Então eu vou deixar para ler ele mais pro final do mês. Esse mês eu também quero ler A Dança da Morte, do Stephen King. Ele é enorme, então talvez eu demore o mês inteiro para ler ele, ou não, depende. Ele tem, quer ver? Uns 1.200 e poucas páginas, mas eu espero ler ele no máximo até metade desse mês de dezembro, porque, como eu falei, eu também quero ler o último livro do Senhor dos Anéis. Então, provavelmente eu vou demorar muito para fazer outro vídeo, porque eu quero terminar de ler esse livro. No caso, eu vou fazer a resenha dele também. Então, só vai sair vídeo novo quando eu terminar ele. Outro livro que eu também quero ler, na verdade, reler esse mês, é A Coisa, também do King. Eu tô lendo King pra caramba agora no final do ano. Eu já li A Torre Negra e o Revival e o Mr. Mercedes. Então eu tô lendo King pra caramba esse ano. Mas ele é meu escritor favorito, so who cares? Então eu quero reler A Coisa. Eu li ela no começo desse ano. Aí vocês podem se perguntar, como você leu no começo desse ano, sendo que essa versão só foi sair em agosto? Eu li ela no Kobo, em EPUB. E porque eu não encontrava para comprar em lugar algum, então eu acabei lendo no e-reader. Mas agora eu quero reler ela, dessa edição física, para ver como que ficou, principalmente a nova edição que saiu pela Suma de Letras, para ver a questão de revisão, da tradução, se melhorou, como que ficou. Também pela história. Eu quero... Nessas férias eu tenho a meta de reler alguns livros do King que eu tenho aqui. Um deles é A Dança da Morte, A Coisa. E eu também quero ler 11/22/63, mas provavelmente não em dezembro. Mas é um dos outros livros do King que está na minha meta para ler nessas férias. E são só livros gordinhos, então provavelmente eu vou demorar muito para ler eles. Ou não. E então é isso. Foram então os livros que eu li em novembro e o comecinho de dezembro, porque como eu falei, esse vídeo só vai ir ao ar provavelmente de 5. Eu também mostrei os livros que eu quero ler em dezembro. Expliquei um pouquinho sobre essa meta louca minha de ler alguns livros do King que eu pré-selecionei. E eu não tenho certeza se eu vou fazer uma leitura de dezembro, até porque os livros que eu quero ler em dezembro eu vou resenhar quase todos, menos O Senhor dos Anéis, porque eu não quero resenhar. Então é isso.